Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que nesse dia nós vivamos os propósitos do Senhor. Agradecido a Deus porque nessa manhã Deus permite que nós contemplemos o brilho do sol e queremos a cada dia viver exclusivamente para o céu e cada vez mais menos para essa terra. Queremos falar como o apóstolo Paulo nos fala, fazermos um sacrifício vivo, renunciarmos a nossa vida e vivermos exclusivamente para o Senhor. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 21, o versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Se Jesus não tivesse se manifestado para os seus discípulos, a mensagem de ter passado aqui por essa terra teria sido vã. Porque eu me pergunto, o que é que esses discípulos pregariam depois da morte de Jesus Cristo? É a razão pela qual, gradativamente, ele vai se revelando. E é a razão pela qual esses homens, depois de estarem completamente convencidos de que ele estava vivo, eles estão dispostos a dar a sua própria vida pela vida de Jesus Cristo. Jesus morreu para nos dar o direito da vida eterna, para que nós pudéssemos ser restaurados física, mental e espiritualmente. Depois da sua ressurreição, claramente nós conseguimos observar que a vida espiritual de Tomé, a sua fé, foi restaurada na ressurreição de Jesus Cristo. João capítulo 21, versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Acredito que esse convite de Pedro ao convidar os outros discípulos para irem pescarem é porque, na verdade, os seus sonhos tinham ido todos por terra a partir do momento em que eles souberam da morte de Jesus Cristo. O que eles iriam fazer agora com as suas vidas? Como é que eles dariam continuidade em toda a missão de Jesus Cristo se Jesus estava morto? O que sobrava nessas circunstâncias era ir ao mar, lançar as suas redes e fazer planos futuros o que eles fariam com as suas próprias vidas. É como se a vida estivesse difícil para eles em todas as áreas. Depois de saberem da morte de Jesus Cristo, mesmo indo agora ao mar e sendo pescadores, eles não conseguiram pescar nenhum peixe. E quando o dia já estava amanhecendo, eles estavam retornando para a praia e eles conseguiram visualizar a Jesus na areia. E Jesus pergunta para eles, tem alguma coisa para comer? E eles respondem, nós não apanhamos nada. E Jesus então fala, retornem e lancem a sua rede do lado direito do barco. E eles obedeceram a Jesus, voltaram para o mar, lançaram a sua rede do lado direito e eles conseguiram pegar uma quantidade de peixes tão grande que os peixes não estavam se contendo dentro do barco. São João capítulo 21, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. É impressionante que, embora Jesus estivesse dito para os seus discípulos voltarem ao mar e lançar a rede do lado direito, Jesus não precisava daqueles peixes que os discípulos estavam pescando para que ele pudesse se alimentar. Quando os discípulos chegam na praia, Jesus já tinha pão e Jesus já tinha peixe assado. Com essa ação, Jesus estava dizendo para eles que eles precisavam crer em Jesus. Se eles crescem em Jesus, Jesus seria suficiente para supri-los em todas as suas necessidades. Jesus gradativamente vai se revelando para os seus discípulos, para que eles possam crer no Mestre, para que eles pudessem confiar em Jesus Cristo, para que eles entregassem os seus corações nas mãos do Senhor e testemunhassem do Evangelho do Reino por toda a terra. São João capítulo 21, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus precisava, assim, ter uma conversa pessoal com Pedro. Pedro era como se fosse um líder entre os discípulos, e Pedro tinha declarado diante de todas as pessoas e diante dos discípulos de que ele iria seguir a Jesus até as últimas consequências. Se fosse necessário dar a sua própria vida por Jesus Cristo, ele o faria. E no momento crucial da provação de Jesus Cristo, em que ele foi crucificado,
Pedro negou a Jesus 3 vezes? Creio perfeitamente que Jesus sabia o que passava no coração de Pedro. Pedro estava desanimado, Pedro estava aflito. Pedro sabia que tinha negado a pessoa que era mais importante da sua vida. O que é que Pedro pregaria no Pentecostes se Pedro não tivesse plenas convicções de que ele tinha recebido o perdão dos seus pecados, de que Deus estava ao seu lado para lhe fortalecer em toda a sua trajetória? É por isso que Jesus estava ali. Jesus precisava confirmar a fé de Pedro. Jesus precisava mostrar para Pedro que ele tinha lhe perdoado, ele continuava lhe amando, ele esperava que Pedro cumprisse a sua missão. É por isso que depois de Jesus ter perguntado para Pedro, Pedro, você me ama? Jesus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, em momento algum, desistiu de Pedro. Esse encontro de Jesus com Pedro não era para envergonhar a Pedro. Jesus não queria jogar no rosto de Pedro os pecados que ele tinha cometido contra Jesus Cristo. Na verdade, o grande objetivo de Jesus em se encontrar com Pedro era para confirmar a sua fé, confirmar o chamado que tinha dado a Pedro para que ele pregasse o evangelho por todo o mundo. Como nós podemos observar no versículo 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o Senhor esperava levar Pedro a desenvolver-se espiritualmente. Jesus sabia que Pedro era um menino espiritual, mas Cristo esperava que Pedro gradativamente se desenvolvesse na sua trajetória, ele crescesse a cada dia, ele se colocasse nas mãos do Senhor. Todos nós, quando nascemos no reino do Senhor, nós somos uma criança, mas Deus espera que nós possamos crescer, nós possamos nos desenvolver, que a cada dia nós vençamos as nossas falhas ligadas ao Senhor. É impossível um ser humano vencer se esse não estiver ligado a Jesus Cristo, mas aqueles que estão ligados a Jesus Cristo gradativamente recebem força do céu e se tornam vitoriosos nas suas diversas áreas da vida. Jesus acreditou tanto em Pedro que quando Jesus conversa com Pedro, é o próprio Cristo que fala para Pedro, fortalecendo a sua fé, porque Jesus sabia a forma difícil que Pedro morreria. Pedro não morreria na cruz como Jesus morreu, de cabeça para cima, mas Pedro estaria tão seguro da sua fé no Senhor, que ele não iria se considerar morrer como o seu Cristo morreu. É por isso que Pedro pede para que seja crucificado de cabeça para baixo. Havia uma tamanha convicção no coração de Pedro de que Jesus é o seu Salvador, de que ele deveria viver exclusivamente para Jesus Cristo, que a forma pela qual Pedro iria morrer, isso não iria importar para a sua vida. O que de fato importava era ser fiel, era ser sincero, é ser verdadeiro para o Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos aqui o capítulo 21 do livro de João, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração uma tamanha verdade. Se nós, porventura, um dia nos colocamos nas mãos de Deus, se nós caímos, se nós pecamos, se nós falhamos, nós precisamos gradativamente entregar, reafirmar que o nosso coração é exclusivamente do Senhor. Nos encontros que nós temos com Jesus Cristo, não pense que Ele, quando fala conosco, está apresentando os nossos pecados para nos envergonhar. Jesus nos apresenta para dizer para nós que nós somos filhos dele, que ele ainda continua a acreditar em nós, que nós precisamos a cada dia viver mais para o reino. Quanto mais nós renunciarmos à nossa vontade para vivermos para o reino, o céu irá se abraçar para nos receber. Nesse capítulo também nós aprendemos que quem toma a iniciativa de ir em busca do pecador sempre é o Senhor. É o Senhor que foi em busca de Pedro, é o Senhor que vai na nossa direção. Não importa o erro que nós possamos ter cometido na vida, Ele sempre irá atrás de nós para tentar nos convencer dos nossos pecados, dos nossos erros e da justiça vindoura. Por isso que precisamos sempre abrir o nosso coração quando ouvirmos a voz do Pai, porque quando Ele vem na nossa direção, ainda há oportunidade de salvação. Quantas vezes nós agimos como Pedro e falamos que nós amamos a Deus com todas as nossas forças, se for necessário, até daremos a nossa vida por Jesus Cristo, mas quando passamos pela primeira provação, pela primeira dificuldade, nós negamos a Jesus. Precisamos sim construir gradativamente um amor sincero para o Senhor, entregar a nossa vida exclusivamente a Deus sem reservas. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus, o seu nome é escrito no livro da vida, mas aqueles que vivem um amor raso, esses não têm como prevalecer no dia da provação. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos ajude a cada dia a vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.